O texto segue para a sanção presidencial. O relator da proposta é o deputado Guilherme Derrite, do PL de São Paulo. O projeto foi alterado durante sua aprovação no Senado em fevereiro, que manteve uma exceção para a saída temporária, no caso dos detentos de baixa periculosidade que forem realizar cursos estudantis ou profissionalizantes. A alteração foi mantida pela Câmara na votação de ontem. O texto aprovado pela Câmara mantém a saída temporária e também determina que os presos que tiverem o benefício da saída temporária tenham que realizar um exame criminológico para que tenham direito à progressão de regime. Para isso ocorrer, por exemplo, antecedentes e resultado do exame criminológico devem indicar que o preso irá ajustar-se com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade ao novo regime. Atualmente, a legislação não faz menção específica ao exame criminológico, nem há indícios de baixa periculosidade. A proposta também estabelece 3 novas situações em que a Justiça pode determinar a fiscalização por meio da tornozeleira eletrônica: livramento condicional, execução da pena nos regimes aberto e semiaberto, restrição de direitos relativa à proibição de frequentar lugares específicos. Hoje, a tornozeleira eletrônica pode ser utilizada para monitoramento das saídas temporárias do regime semiaberto e durante a prisão domiciliar. Juliano Mioto, ficou bom ou não? Olha, Elias, a gente tem que comemorar, nós como cidadãos temos que comemorar esse tipo de aperto, né, digamos assim, na legislação da execução penal, porque existe uma corrente aqui no Brasil de pessoas que veem o criminoso de uma forma muito romântica, muito idealizada, como se fosse uma vítima da sociedade que precisa ser recuperado. E o que tem se provado é que a pessoa que não cumpre a pena ou que sai, às vezes a gente tinha aqui no Brasil uma coisa, a pessoa que matou o pai e a mãe que tinha saidinha do Dia dos Pais, né, do Dia das Mães, ou que matou os filhos e que tinha saidinha aí em datas comemorativas relativas às crianças. Então, enfim, você tinha um sistema que era focado no bandido, né, como diz assim, com foco na pessoa que cometeu o crime. E essa lei, como o próprio capitão Derrite falou, pela primeira vez a gente começa a aprovar leis com foco na vítima. O problema do crime é que você tem uma pessoa, por um lado, que fez o mal, que cometeu um crime, mas você tem do outro lado toda uma sociedade que foi vítima desse indivíduo. Então, é de se comemorar. Eu não sei como que vai ser a aplicação prática da lei, até porque está ampliando a questão da tornozeleira eletrônica para presos também do regime aberto. Então, assim, a possibilidade... lá em São Paulo, eles já fazem um pouco desse trabalho com uma parceria do governo com o Ministério Público. Eles estão conseguindo lá diminuir bastante a criminalidade com algumas medidas um pouco mais firmes, né? E o que tem se provado justamente aqui no estado de Goiás é que o criminoso tem que ser tratado como ele é, como alguém que não deve ser vitimizado e nem tratado como de forma romântica. Você tem que tratar o criminoso como ele é, alguém que faz o mal e que precisa ser separado do convívio da sociedade. Doutor Neiber, aqui tem a previsão do exame criminológico. Dá para entender um pouco sobre isso? Elias, primeiramente eu sou totalmente contra essa saidinha, né? Eu acho que se a pessoa cometeu um crime e ela está em regime fechado, ela deve ficar presa. Inclusive na reportagem fala até que pode sair, criminoso de baixa periculosidade, pode sair para fazer curso. Olha, tanta gente fazendo curso online, né, Mioto? Por que não coloca uma estrutura dentro do presídio para que ele possa fazer esse curso online? Internet cabeada para que não tenha Wi-Fi, não possa ter acesso lá dentro. Ele pode fazer esse curso lá dentro, né? Se ele puder e a lei permitir que ele tenha a regressão de pena ou que ele tenha ali a liberdade condicional concedida, um semi-aberto, aí ele vai pra rua. Mas eu sou totalmente contra a saidinha. A gente já viu aí que não dá certo. Não são todos, mas uma grande maioria não volta, né? Após essa saidinha, e pior, né? Além de não voltar, ainda volta a cometer crimes naquele mesmo momento que tá saindo ali da prisão. Então realmente é complicado, é um avanço, né? Como o Mioto falou muito bem aqui, é um avanço a Câmara ter aprovado. Agora, Elias, vai para a sanção presidencial, e a pergunta que fica é: o presidente vai sancionar essa lei? É a pergunta que eu ia fazer agora.
Em relação a esse exame criminológico, você tem mais ou menos uma noção? Elias, o exame criminológico, ele é um exame psicológico, né? Fazer um exame psicológico na pessoa para saber se essa pessoa pode voltar ao convívio social. Agora, existem algumas pessoas, Elias, que elas conseguem, inclusive, burlar esse tipo de exame. Elas são tão inteligentes que elas conseguem, inclusive, enganar alguns exames para poder estar ali tendo a sua liberdade concedida. Então eu acho que se for um crime de maior potencial, principalmente estupradores, assassinos, eu acho que não deve ter regressão de pena, muito menos aquele cumprimento de pena ali de 1/3, 1/6 e ter uma liberdade condicional. Eu acho que deveria cumprir a pena total em regime fechado. Mioto, você entende esse exame criminológico da mesma forma que o Dr. Neiber? Elias, o exame criminológico é o seguinte, tinham parado de fazer isso. Você tem, por exemplo, um chefe de facção. Normalmente o chefe de facção, tem estudos sobre isso, ele tem um bom comportamento dentro do presídio. Ele é um cara tranquilo na dele, ele manda em tudo ali, ele é tratado até com muita deferência pelos demais presos. Então, o que acontecia antes é que a pessoa bastava manifestar ali um bom comportamento, não era feito nenhum exame do potencial de cometimento de crime, enfim, esse exame criminológico, além da questão psicológica, é um exame que você vai avaliar se a pessoa, dentro de um contexto maior, ela tem condição ou não de voltar para o convívio da sociedade, ou que ela possa ter esse tipo de benefício. Então, ajuda bastante a diminuir essa saída de presos que, embora tenham, entre aspas, um bom comportamento dentro da cadeia ali, dentro da cela, mas que são pessoas de altíssima periculosidade e que deveriam cumprir a sua pena integralmente. Agora, em relação à sanção ou veto do presidente Lula? Olha, ele ficou numa situação difícil, né? Porque a aprovação foi bem ampla, né? E, inclusive, da base dele, né? Se ele fizer o veto, ele já está com a popularidade baixa. Inclusive, fizeram uma reunião aí de ministros aí, em que ele até ele mostrou que eles não sabem o que eles estão fazendo, mostrou que eles não sabem para que lado que eles querem ir. Eles estão muito preocupados hoje com a queda de popularidade do Lula. Eu acho que se ele fizer o veto, que é possível que ele faça para agradar ali a turma dele, né? Que a turma dele gosta de criminoso, né? A turma que eu digo é a turma progressista, né? Que é o pessoal mais à esquerda. Eles gostam, eles são essas pessoas que têm essa visão romântica, né, do criminoso. O próprio Lewandowski era contra, né? O ministro da Justiça era contra acabar com a saidinha. Então, ele vai ficar numa situação difícil. Ele tende a não vetar porque ele está buscando agora a popularidade. Mas se ele fizer o veto, com certeza o Congresso vai derrubar. Falando aí da reunião ministerial, só pegando um gancho, né? Teve gente que até chorou, né? Ah, sim. É como se o pai estivesse chamando a atenção de uma criança. Um absurdo, né? É um absurdo um ministro chorar numa reunião ministerial, né? Parece uma falta de profissionalismo, uma falta de bom senso gigantesca ali. Mas bom senso é o que falta muito nesse governo, né?